Ele foi um lutador desacreditado, um veterano de guerra perseguido e um mercenário que reuniu alguns dos maiores brutamontes da história do cinema. Mas antes de se tornar um dos principais astros de ação da história de Hollywood, Sylvester Stallone precisou escrever o próprio papel para poder conseguir uma chance. O ator completou 80 anos neste mês. E hoje vamos relembrar como Rocky e Rambo transformaram a vida de um cara que era praticamente desconhecido. Sylvester Gardendio Stallone nasceu em Nova York no dia 6 de julho de 1946. Durante o parto, uma complicação e o uso equivocado de fórceps provocaram uma lesão em um dos nervos do rosto. Como consequência, parte do lado esquerdo ficou paralisada, afetando o lábio, o queixo e também a fala. A característica, que poderia ter sido um obstáculo para a carreira dele, acabou se transformando em uma marca. A voz arrastada, a expressão assimétrica e a presença física ajudaram a criar personagens que pareciam carregar as cicatrizes da vida no próprio corpo. Mas o sucesso demorou a chegar. No início dos anos 70, Stallone conseguia apenas participações pequenas e passava por dificuldades financeiras. Até que em 1975 ele assistiu a uma luta entre Muhammad Ali e Chuck Wepner. Ali era o grande favorito, mas Wepner, um boxeador considerado inferior, resistiu por quase 15 assaltos. A imagem do lutador desacreditado que se recusava a cair deu a Stallone a ideia para escrever Rocky. Ele terminou a primeira versão do roteiro em poucos dias. A história acompanha Rocky Balboa, um boxeador da periferia da Filadélfia, que recebe uma oportunidade improvável de enfrentar o campeão mundial Apollo Creed. Mas o pugilista não sonha necessariamente em vencer. O objetivo é permanecer de pé até o último assalto e provar que não é apenas mais um lutador sem importância. O roteiro despertou o interesse dos produtores, mas havia uma condição. Eles queriam comprar a história e entregar o papel principal a um ator já conhecido. Stallone, porém, recusou as propostas. Mesmo precisando de dinheiro, ele insistiu que só venderia o roteiro se também pudesse interpretar Rocky. O estúdio finalmente aceitou, mas liberou um orçamento pequeno para a produção. O resultado foi uma das maiores viradas da história de Hollywood. Lançado em 1976 e, portanto, completando 50 anos neste ano, Rocky, um lutador, arrecadou mais de 200 milhões de dólares mundialmente, recebeu 10 indicações ao Oscar e conquistou 3 estatuetas, inclusive a de melhor filme. Stallone foi indicado tanto como ator quanto como roteirista. De uma hora para outra, a própria vida passou a parecer um filme do próprio Rocky Balboa. E a corrida de Rocky pelas escadarias do Museu de Arte da Filadélfia se tornou uma das cenas mais imitadas da história do cinema. Mas o personagem não foi o único a transformar Stallone em um ícone. Anos depois, ele daria vida a um herói completamente diferente. John Rambo surgiu no livro First Blood, ou Primeiro Sangue, publicado pelo escritor canadense David Morrell em 1972. O personagem era um veterano da Guerra do Vietnã que retornava aos Estados Unidos traumatizado, sem conseguir encontrar um lugar na sociedade pela qual havia lutado. A história chegou ao cinema em 1982, com Rambo programado para matar. No filme, o protagonista é humilhado e preso pelo xerife de uma pequena cidade. As violências sofridas despertam suas memórias da guerra e provocam uma perseguição pelas montanhas. Apesar de ser lembrado como uma grande produção de ação, o primeiro Rambo é principalmente um drama sobre trauma, abandono e a dificuldade dos soldados para retornar à vida civil. Nas continuações, o personagem passou a participar de missões militares cada vez maiores. O arco, a faixa vermelha na cabeça, o corpo coberto de lama e a metralhadora se transformaram em símbolos do cinema de ação dos anos 80.
Don't push it, I'll give you a war you won't believe. Rocky representava o homem comum que conseguia uma oportunidade. Rambo era o homem que havia sido usado pelo sistema e depois abandonado por ele. Um vencia por continuar lutando, o outro sobrevivia porque não conseguia parar de lutar. Foi essa combinação entre força física e vulnerabilidade que fez de Stallone algo maior do que um astro de ação. Ao longo de mais de 5 décadas, ele atuou em mais de 80 filmes e também trabalhou como roteirista, diretor e produtor. Além de Rocky e Rambo, estrelou produções como Falcão, o campeão dos campeões, O Demolidor, Risco Total, Copland, Rota de Fuga e a franquia Os Mercenários. Em 2015, retornou ao papel de Rocky em Creed, Nascido para Lutar. A atuação rendeu um Globo de Ouro e uma nova indicação ao Oscar, quase 40 anos depois do primeiro filme. Aos 80, Stallone continua trabalhando e mostrando que os personagens dele não foram marcados apenas pela força. Ficaram na história porque apanhavam, caíam e, de alguma forma, sempre encontravam forças para se levantar. Para quem quiser homenagear os 80 anos de Sylvester Stallone, prepare o fôlego, porque Rocky e Rambo somam 14 produções. A saga Rocky é formada pelos 6 filmes estrelados por Stallone, de Rocky, um lutador, até Rocky Balboa, além dos 3 longas da trilogia Creed. Atualmente, os 9 filmes podem ser encontrados na Netflix. Já a franquia Rambo tem 5 filmes. Rambo, Programado para Matar, está no Globoplay, no Oldflix e em canais de assinatura disponíveis pelo Prime Video. Rambo 2, A Missão, pode ser visto pelos canais Telecine, Sony One e Universal Plus dentro do Prime Video. Rambo 3 está no Globoplay e também nos canais Telecine, Sony One e Universal Plus. John Rambo, de 2008, está no canal da Diamond Films no Prime Video. E Rambo, Até o Fim, de 2019, pode ser encontrado no Globoplay e nos canais Telecine e Adrenalina Pura. Como os catálogos mudam com frequência, vale sempre conferir a disponibilidade no dia da maratona, beleza? Se você quiser conhecer mais sobre vida e obra de Sylvester Stallone, o documentário Sly da Netflix é a melhor pedida. E no fim do ano, uma cinebiografia dele na época de Rocky chega aos cinemas. A ideia também é comemorar os 50 anos do filme. Mas sobre isso a gente fala outro dia. E se Stallone atravessou décadas sem abandonar o cinema, um dos maiores fenômenos recentes do terror está de volta às telonas. Backrooms ganhou uma versão estendida, com 15 minutos de conteúdo adicional. Dirigido pelo jovem Ken Parsons, Backrooms nasceu de uma série de vídeos de terror publicada na internet e transformou corredores amarelos, luzes fluorescentes e salas vazias em um pesadelo. A história começa quando uma porta misteriosa é encontrada no porão de uma loja de móveis. A passagem leva a uma dimensão formada por salas e corredores aparentemente infinitos, onde as regras do tempo e do espaço não funcionam como deveriam. Quando o dono da loja desaparece dentro desse labirinto, uma terapeuta decide entrar no local. O filme retornou aos cinemas depois da forte repercussão entre os fãs e do sucesso inesperado da primeira exibição. É maravilhoso, não é mesmo? E nos streamings, a semana tem uma continuação super improvável do universo de The Big Bang Theory, uma nova dramatização de um crime que chocou o Brasil, uma viagem à antiga Pompeia e um dos filmes mais premiados da última temporada. Elise, Sombras de uma Mulher, chegou à Netflix. Estrelado por Lorena Comparato, o filme apresenta uma reconstrução ficcional da trajetória de Elise Matsunaga e do relacionamento conturbado com o empresário Marcos Matsunaga. A produção acompanha a origem da personagem, sua ascensão social, os conflitos do casamento e os acontecimentos que culminaram em um dos crimes de maior repercussão da história recente do Brasil. A direção é de Felipe Velas. Até o fim? Até o fim.
Stuart não consegue salvar o universo. Nova série derivada de The Big Bang Theory chegou hoje à HBO Max. Kevin Sussman retorna como Stuart Bloom, o dono da loja de quadrinhos que passou anos tentando colocar a vida em ordem. Desta vez, ele ativa acidentalmente um aparelho criado por Sheldon e Leonard e provoca um desastre envolvendo diferentes realidades. Para consertar o multiverso, Stuart precisa se unir a Denise, Bert e Barry Kripke. A primeira temporada tem 10 episódios e mistura comédia, ficção científica e aventura. Então presta atenção. Você tem um irmão gêmeo idêntico? Eu sou você de uma outra realidade. Nada disso é normal. Se apagar as luzes, eles não perturbam. O Disney Plus recebe, a partir de hoje, Pompeia, Além do Tempo, com Tom Hiddleston. A série documental leva o ator de Loki até as ruínas da cidade destruída pela erupção do Monte Vesúvio, no ano 79. Com a ajuda de arqueólogos, historiadores, geólogos e especialistas em catástrofes, Hiddleston reconstrói as últimas horas dos moradores. A produção combina investigação documental e cenas dramatizadas. Because in Pompeii, you can time travel. E amanhã chega ao Prime Video Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Dirigido por Chloe Zhao e baseado no livro de Maggie O'Farrell, o filme imagina a vida familiar de William Shakespeare e de sua esposa Agnes. Depois da morte do filho Hamnet, aos 11 anos, o casal precisa enfrentar o luto e a desintegração da família. A dor da perda se transforma, mais tarde, em uma das obras mais importantes da literatura, a tragédia Hamlet. Jessie Buckley e Paul Mescal interpretam o casal. Will you be brave? Yes. Will you be brave? When shall we three meet again? Our children's hearts beat. E claro, não se esqueça, bom mesmo é aquilo que nos diverte. Te espero no portal e nas mídias sociais do Filmes com Batata. Boas sessões, muito obrigado pela companhia e até a semana que vem.